coma. Isso não é mais o pão, isso é o meu corpo. Aquele corpo que foi crucificado. Então, o que nós estamos fazendo ali naquele momento, por isso que nesse momento a igreja se ajoelha. Porque nós estamos diante do sacrifício da cruz. E da mesma forma ele pega o cálice, que é o cálice da bênção da ceia judaica, e vai dizer: tomai, peguem todos e bebam. Este é o cálice do meu sangue. Não é mais o cálice que recorda a aliança da saída do Egito, da escravidão do Egito para a terra prometida, mas é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna, ou seja, não haverá outra aliança a não ser a aliança no sangue de Cristo, porque para os judeus a aliança era no sangue do Cordeiro, que foi marcado nas casas dos judeus no Egito, quando eles tinham que sair. Nós não precisamos mais sacrificar cordeiros, nós não sacrificamos mais animais, porque o sangue dos animais foi tirado do altar uma vez por todas, quando o próprio Deus, feito homem, correndo sangue humano na veia de Deus, ele derramou este sangue na cruz pela paixão que ele tem pela humanidade. Tamanha paixão que fez com que ele, sendo altíssimo, rompesse o tempo e o espaço e adentrasse em nosso meio por um ventre humano, tomando consciência da humanidade por meio de um ventre humano e exalando a nós o perfume do divino, que até então nós não tínhamos. Ele exala para nós o perfume do divino e nós aspiramos o cheiro de Deus. E depois disso, Santo Agostinho vai dizer: aspirei o teu cheiro e agora é impossível me afastar de ti. Então, é o que nos entorpece, é o cheiro de Deus. Tão bem representado pelo símbolo na igreja que é o incenso. É o símbolo do cheiro de Deus, que sobe diante do altar como as preces que nós elevamos. Então, estar diante do pão consagrado é estar diante do Cristo crucificado, dado como alimento. Tomai e comei, isto é. Ele afirma: isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. E fazei isto, ou seja, repitam, fazei isto em memória de mim. Então nós respondemos ao final deste momento, anunciamos como cristãos a sua morte, Senhor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos no primeiro dia da semana, reunidos aqui neste templo, a vossa ressurreição, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha. E nós terminamos com a frase do Apocalipse, Maranatá, do grego, vem, Senhor. Maranatá, vem, Senhor. Então, todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a sua vinda. Porque quando ele voltar, não será mais necessária nenhuma missa. Porque o reino de Deus já será uma verdade para nós. Então o sacrifício definitivo não será mais preciso, porque Jesus já voltou. Nós oferecemos o sacrifício até que ele venha. Então, quando vocês comungarem e não souberem o que dizer, façam como Santo Agostinho. Minha alma é morada estreita, para te receber, dilatai-a, Senhor. O que é lataia? Dilatar, abrir, expandir. Porque Deus é grande demais para caber em nós. E a minha alma é muito estreita porque eu sou humano. Eu vivo na matéria. Eu padeço pelos pecados da matéria. Eu padeço pelo peso de ser gente. Para receber a divindade, só com a graça de Deus dilatando a nossa alma. Do contrário, seria impossível. A hora que a gente fala, vem Senhor, será que ele já não está aqui assim? Não, ele está em nós pelo Espírito Santo, Paráclito. Quando ele subiu aos céus, ele prometeu, não vos deixarei órfãos. Quando eu voltar para junto do meu Pai, eu vou enviar-vos um outro
defensor. A palavra defensor no grego é traduzido como advogado. Paráclitos. Do grego é advogado, defensor, aquele que defende. E isso acontece no Pentecostes, que é quando nasce a igreja. A comunidade cristã nasce pela unção do Espírito Santo. E em Pentecostes, a igreja reunida pelo Espírito Santo anuncia ao mundo essa verdade. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Mas só anunciamos por quê? Porque o Espírito Santo age em nós. Porque sem o Espírito Santo nós não somos capazes de dizer aquilo que é a revelação de Deus. O que é revelado por Deus é revelado pelo Espírito Santo, que Jesus, voltando para junto do Pai, envia sobre nós. Portanto, nós professamos, e inclusive essa é uma questão de fé que gerou muita contenda na Idade Média com os católicos do Oriente. Quando nós professamos que creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho, ele é adorado e glorificado. O Espírito Santo. Ele que falou pela boca dos profetas. Ou seja, no Antigo Testamento, os profetas eram imbuídos pela força do Espírito Santo. Profeta, a palavra profeta, literalmente do hebraico, significa falar em nome de. É como seria hoje em dia, nós usamos o termo de porta-voz. O porta-voz, você não se pronuncia, você tem o seu porta-voz. Então os profetas têm a função de porta-voz de Deus. Então eles vão dizer aquilo que Deus manifestava a eles, sobretudo para alertar as monarquias que reinavam tanto no reino do norte de Israel, quanto no reino do sul de Judá. Então, se os reis estavam agindo mal, os profetas iam corrigir. Se os reis agiam bem, os profetas iam pedir para eles continuarem essa atitude sagrada. E nós perpetuamos o mandamento, porque o Cristo é o cumprimento de todas as profecias, assim como ele também é o cumprimento de todas as leis. Então, nós já não vivemos a lei de Moisés, nós já não vivemos simplesmente as profecias, porque o Cristo veio ensinar a unir as duas coisas. Quando acontece no Monte da Transfiguração, que Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, aparecem do lado dele Moisés e Elias. Moisés representa a lei dos judeus e Elias representa os profetas, é o primeiro dos profetas. Os dois convergem para o Cristo, portanto o Cristo é o cumprimento da lei de Moisés e o cumprimento de todas as profecias. E é naquele momento que Moisés e Elias dizem para Jesus como seria a sua paixão. Ou seja, para concretizar tudo aquilo que foi dito na lei de Moisés e que foi dito pela boca dos profetas, o Filho de Deus, que no Evangelho é chamado Filho do Homem, para poder levá-lo até Adão e colocar a humanidade no Evangelho, isso é uma questão que nós podemos trabalhar depois, o Filho do Homem será entregue aos homens e deverá sofrer. E vai sofrer a sua paixão, e será crucificado e será morto. Então Moisés e Elias revelam isso na transfiguração. E Nosso Senhor então pede aos discípulos, vamos descer. Os discípulos ficaram tão extasiados com a cena que eles presenciaram, que o evangelista vai dizer, as roupas de Jesus ficaram translúcidas. Ou seja, mudou de forma. Transfigurar significa mudar a figura. Jesus, naquele momento, ele recebe de Deus a antecipação do que é o corpo ressuscitado, que é o corpo que nós vamos receber quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. O corpo glorioso, que não tem as vicissitudes da matéria que nós temos hoje, que não tem dor, que não tem lágrima, que não tem depressão, que não tem burnout, que não tem excessos, que não tem vícios, que não tem maldade, que não possui vaidade. Você acredita na volta de Jesus? Claro, se eu não acreditar, eu não sou cristão. Isso é a base do cristianismo, a ressurreição e a sua volta para julgar os vivos e os mortos. Você acredita que você vai estar aqui para ver a volta de Jesus? Eu não sei se eu estarei vivo, porque só o Pai sabe quando será a volta do Filho. Né? O próprio Jesus diz, né? Quanto a isso, somente o Pai
sabe? Nós não sabemos. Mas tá próximo, né? Não posso te afirmar. Não, porque esse trem tá acabando, meu filho. Eu penso, eu sempre digo isso. A sociedade, ela é cíclica. Quando nós estudamos a história da humanidade, nós vamos perceber que ao longo dos séculos, toda a sociedade, das mais primitivas às atuais, que às vezes eu penso que a atualidade está muito primitiva também, mas assim, quando a gente percebe o ciclo, tudo é uma roda, e na Idade Média eles chamavam isso de roda da fortuna, ou roda da alegria, ou roda da sorte. E você passa por vários momentos da sua vida de forma cíclica. Uma hora você vai estar em cima. Depois que você estiver em cima, você tem a necessidade de cair, chegar no fundo do poço, pegar o impulso e subir de novo. Então todas as sociedades são cíclicas. Vamos trazer isso para o micro. Então, todas as comunidades são cíclicas, todos os países, toda a questão política, social, toda a questão particular, ela é cíclica. Já afirmei num outro podcast. Podcasts é ótimo, né? Por causa dos meus gatos. Não, por causa dos meus gatos. Tem umas sociedades que acabaram, né? Que não foram cíclicas. Se tornaram cíclicas, só que esqueceram de subir. Ficaram embaixo. Por isso que elas acabaram? Por isso que acabaram. Tipo assim, os maias, os astecas... Vamos olhar para a cultura ocidental. Quais os momentos? Vamos falar do Império Romano até o presente momento, né? Vamos falar Não, vamos pegar da Renascença. Que a Renascença é o período pós-Idade Média, ali século XVI, que recebe o nome de Renascença justamente porque está renascendo daquilo que eles chamavam que era a Idade das Trevas, né? Que era a Idade Média. Então a Renascença dá esse nome porque nós vamos agora sair da escuridão e vamos entrar na luz. Então da Renascença até os dias atuais, que é o que formou as características da sociedade ocidental na qual nós estamos inseridos. O que faz a sociedade ocidental? O que fez ao longo dos séculos a sociedade ocidental? Em quais momentos ela mais se desenvolveu? Que ela chegou no fundo do poço e que ela deu um salto de qualidade, um salto qualitativo e que as coisas se transformaram de maneira positiva gigantescamente. Eles falam que foi na Revolução Industrial, no iluminismo ali, que foram essas grandes mudanças. Depois das grandes guerras também, sempre teve. Verdade. Porque o iluminismo, porque a Revolução Industrial não foram fatos que geraram para a história uma transformação completa. Se nós observarmos o caráter existencial, elas foram mais ideológicas. As guerras são fatos concretos. E toda a sociedade pós-guerra, ela precisa de ter força para levantar. Verdade. Então, para nós do Ocidente, as guerras, o período pós-guerra foram os períodos em que nós mais evoluímos. Então, pega aí os cientistas, as grandes invenções, as tecnologias, todos são criados no período pós-guerra. Por quê? É o ciclo que chegou aqui embaixo e a sociedade não estacionou. A sociedade ficou estacionada, morreu, foi dizimada. Teve que se adaptar a outros tipos de sociedade porque foram dominados. Não tiveram força para subir e reconstruir o seu status quo. E tudo na vida é cíclico. E Jesus já dizia isso. Quem está de pé, cuide-se para não cair. E é uma frase que eu gosto de lembrar sempre às pessoas. Ele falou isso? Jesus fala. Em que parte que ele falou isso? No momento em que ele fala a respeito dos fariseus e ele começa a criticar os grandes mestres, as grandes autoridades, os políticos da época que mandavam e desmandavam, que compravam e pagavam e faziam e aconteciam. E então ele dá um ensinamento para os seus discípulos e para o povo, a multidão que estava ouvindo. E ele encerra dizendo, fala, e aquele que está de pé, cuide-se para não cair. E Paulo vai repetir isso nas suas cartas também. Paulo, porque ele já sabia o exemplo que Cristo tinha dado nos seus discursos, e Jesus vai dizer, sede espertos como as serpentes, porém mansos de coração como as pombas. Pô, Jesus era um grande pensador, assim, né? Tipo, muita coisa... Ele não era o grande pensador. Jesus é o pensamento. Ele é o Logos. Ele é o verbo. Ele é a grande Sofia.
A sabedoria encarnada é Jesus. Então, aquilo que nós consideramos ideia, aquilo que nós temos como projeção de um mundo intelectivo, é concretizado na encarnação de Jesus. Por isso que João, evangelista, vai dizer, tanto no seu evangelho quanto na sua carta, que a experiência de Deus se dá pelo amor, só que um amor racional. Não o amor das paixões. E ele começa dizendo, no princípio era o Logos. Logos do grego significa verbo, palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. E tudo o que foi criado por meio dele. E sem ele, nada do que existe existiria. Então, o que dá sabedoria, o que dá forma, o que dá cor a todas as coisas é o Filho na presença do Pai com a ação do Espírito Santo. Portanto, quando falar que Jesus era um cara sábio, é redundante dizer que Jesus era sábio. É redundante dizer que Jesus sabia tudo. Pelo contrário, ele é a sabedoria. Se alguém sabe alguma coisa, sabe depois de. E mesmo aqueles que vieram antes de Jesus, como os filósofos, a própria sabedoria dos filósofos e dos grandes pensadores já era uma inspiração do Cristo, preparando o caminho para a compreensão de si mesmo. É o Cristo per si. É ele, por ele, já antecipando o seu próprio caminho. Ele é a sabedoria. Por isso que quando nós rezamos, nós iniciamos pedindo a inspiração de Deus pelo Espírito Santo, pois a sabedoria nos vem pelo Espírito Santo que nos foi dado, derramada em nossos corações, e está em nós apesar de nós. É por isso que o povo fala que você fala pelo Espírito Santo, assim, porque você fala com sabedoria. Muita gente tá falando que escuta o Espírito Santo em você. Não, eu falo aquilo que eu estudei. Padre, o Espírito Santo fala através dele. Mas Amém. aqui, assim, vamos entender, porque isso também é uma parte do que a gente tem que, além de entender, é parte da fé. Aqui, quando você está falando aqui, lógico, você tem todo o conhecimento, você vive isso há anos, você estuda, você pratica, mas aqui é o Fábio. É o Padre Fábio? É o Padre Fábio, mas é mais a pessoa do Fábio que está falando aqui. Mas quando você está no altar... mas quem está falando que é a pessoa do Fábio. Enquanto magistério, eu tô entendendo onde você quer chegar. E agora, só pra gente entender o final. Mas quando você tá no altar, não é o Fábio que fala. Ali é o Padre Fábio. Ali é a igreja. Uma outra entidade, não é? Porque a igreja me constituiu servidor dela. Então eu não faço nada em nome do Fábio. Isso. Nada, nenhum ato litúrgico, nenhum ato dentro da minha igreja pode ser do Fábio. Os atos da minha igreja, eles são realizados pela autoridade da igreja e eu não tenho direito de mudá-los. Qualquer coisa que não seja católico, que não pertença à igreja, à tradição, ao magistério e às escrituras, acontece da porta da igreja para fora. Como, por exemplo, o rito de receber os pais e mães de santo ali na Praça do Rosário, que é um lugar que foi construído por eles. Então, recebê-los é uma questão de dignidade. Eu, como responsável daquela capelinha, eu os recebo. Eles não entram no templo. Eles não rezam no meu templo. Pô, mas seria um problema eles entrar lá? Não faz sentido porque eles têm o deles. É como eu ir pro deles. Não. Tá, mas se eles quiserem, ó, vou entrar aqui. Problema nenhum. Eles não podem mudar ali. Não, eles não têm autoridade sobre o templo. Fazer o rito deles dentro da igreja. Não, o rito deles é no templo. Eles já têm o templo deles para isso. Deles, cada um no seu lugar. Mas a igreja é portas abertas para eles. E eu acho que nenhum... Isso é muito louco, esse negócio que você falou, assim, porque eu vi gente falando assim, nossa, que absurdo. Candomblé na porta da igreja. Não, teve um que falou assim, ele abraça pais de santo. Nossa, que absurdo isso. Aí eu fico vendo Jesus... É absurdo você católico falando uma parada dessa. Não, e eu fico pensando, Nosso Senhor... Você julgar uma parada dessa. Eu fico pensando no Nosso Senhor que abraçava os leprosos que na época não podiam nem entrar nas cidades, porque eles eram pecadores públicos. As prostitutas que viviam junto com ele. Os bandidos... Toda a minoria que não era aceita pela sociedade era quem vivia com Jesus. Mas ele abraçava e aceitava. Ele abraçava. A diferença? Ou ele abraçava e falava, a partir de agora você vem comigo? A partir de agora você vem comigo.
Porque não adianta eu te acolher... Mas era um convite, não era uma obrigatoriedade. De forma alguma. Jesus nunca obrigou nem os apóstolos a serem apóstolos. Sempre teve o convite sempre foi, vem e segue. Agora, seguir é uma escolha sua. Só que quando ele falava, era foda, né? Porque você escuta o chamado de Deus. Quando você fala, a gente já se... Sabe, a gente já é tocado em diversos momentos. Quando você fala, você já toca a gente. Não, e tem uma coisa interessantíssima, por exemplo, com os pais de santo, com os filhos de santo. Eles chegam na praça, eles não entram na igreja, até porque eles têm consciência que aquele templo é católico. E eu tenho consciência que eles estão ali para fazer um rito, lembrando quem veio antes deles, porque aquele território era deles, né? Antes de ser um território católico. Então, é respeitar a ancestralidade, é respeitar a história da cidade, respeitar a história daquele povo que está ali. E, sobretudo, do povo preto, que é marginalizado até hoje. É muito louco isso aí, né? Tipo assim, nós somos brasileiros, né? E o Brasil hoje é uma mistura de religiões, né? A gente tem os kardecistas, tem os evangélicos, tem os católicos, os de matrizes africanas, tem os ateus, né? E, cara... Você só vê essa intolerância de parte de católico, assim. Eu não sei se é uma percepção minha. Católicos e protestantes. Não sei se é uma percepção minha, assim, mas tipo assim, eu posso ir pra um centro espírita que eu vou ser bem recebido lá dentro e ninguém vai me tocar de lá. Ninguém vai achar um absurdo de eu estar entrando lá. Eu posso ir pra um terreiro e entrar lá no terreiro e beber pinga lá e participar, não sei o quê. Você tá indo pro terreiro ou pra um bar? Terreiro não é pinga. Terreiro é seco. Não, o caboclo bebe a pinga lá. Terreiro, não vamos trabalhar dessa forma. A pinga você bebe no boteco. O que acontece no rito dentro de um terreiro é rito sagrado. Tá, mas o caboclo bebe a cachaça lá. Mas, é só o caboclo que mas bebe. Veja bem, eu não sei quem que bebe, mas a partir do momento que eles bebem, pra eles não é cachaça. Sim. É algo que faz parte de um ritual. Nós temos que ter esse discernimento. Eu não sei. Eu acho que é cachaça, porque o caboclo ele gosta de cachaça. Ele mesmo fala. Você frequenta? De heresia, mano. Você frequenta? Não frequento. E você tá falando isso a partir de quê? Já teve algumas pessoas aqui que de outras religiões e a gente Rodrigão, tá se inteirando. Você tá inventando coisa. Tá dando heresia. Não, mas enfim. Enfim, vamos tocar. Vamos tocar. A parada que eu quero chegar é nesse ponto. Cara, só tem essa intolerância por parte, assim... De cristão. De cristão, pô. Eu nunca recebi uma crítica de espírita, nunca recebi uma crítica de muçulmano, nunca recebi uma crítica de judeu, nunca recebi crítica de candomblé, de umbanda. O que é o objetivo? O que esse cara espera? Ele quer matar quem pensa diferente dele? Quer eliminar? Quer massacrar? Quer obrigar a pessoa? Não, você tem que seguir o que eu penso, da forma que eu penso, senão você tá errado, você não serve pra viver aqui. Eu não posso te responder que eu não sei o que passa na cabeça de ninguém, né? Eu posso falar por mim. Eu vim no mundo com um propósito de ser gente. Ser padre foi a outra escolha. Eu vim primeiro para ser gente. Ser padre foi uma outra escolha, quando eu tinha consciência do que era isso. Então, como gente, eu sou obrigado a ser gente. E a primeira coisa que gente faz é cuidar de gente. Então, a minha primeira função enquanto ser humano nessa vida é cuidar de gente. Não é tripudiar, não é ficar inventando o diabo a quatro, é ficar mentindo sobre os outros. Isso é uma questão de falta de personalidade. É gente que nunca se encontrou a si mesmo. Pula de galho em galho porque não tem caráter, não tem discernimento de si mesmo. São pessoas que não se encontraram na vida e se vendem e se prostituem por qualquer moeda de ouro. Tem uns que se prostituem até por menos. Pela prata. Pela prata ou pela merda. Olha lá. Depende do que gosta. Você falou assim da tradição e tal. E você falou dos pretos e tudo mais. A gente tava lá em Salvador, mano. E eu vou contar esse trem que eu vi o Cabeleira, cara. Ele ficou muito emocionado, assim. Eu vi ele praticamente chorando lá por um momento. Cabeleira chorando? Chorando, cara. Fiquei emocionado. Ficou demais. A gente foi numa igreja lá. Lá tem várias, né? Ali começou a história. Até tem uma muito louca também de ouro. A hora que eu fiquei sabendo por que ela tinha tanto ouro também me surpreendeu.
Mas a dos pretos é ainda mais surpreendente do que a de ouro. Foi a única que a gente entrou de verdade, assim. Não, na outra a gente entrou. Mas eu acredito que todas têm uma história linda. Mas pela história dela, eu acho que é difícil alguém fazer alguma coisa mais maravilhosa que foi feita ali. Superar? Cara, ela é a única igreja que tem na rampa, todas as outras são em um plano. Ela é construída na rampa, numa subida bem íngreme. E eles doaram esse terreno para os pretos para eles construírem essa igreja. Já imaginando que por ser na subida, não conseguiriam fazer. Fariam, mas queriam dificultar porque não podia rezar junto com os brancos. Né? E a igreja, Fábio, é a coisa mais maravilhosa. E aí ele me explicou uma outra coisa. As igrejas antigas, as que tinham uma torre, eram igrejas mais pobres, e de 2 torres eram igrejas mais ricas. Esse é um costume medieval. Quanto mais torres, mais pontas você colocar na sua igreja, porque a torre fica mais cara do que a construção da igreja, fazer uma torre quando da fundação. Caraca, velho. Então, os duques, os títulos que se davam na Idade Média, essas pessoas que construíam as catedrais com as torres. Depois a torre ficou pequena para demonstrar poder, começaram a fazer as cúpulas das igrejas para demonstrar poder. Então a cúpula maior, a torre maior, isso tudo era pago financiado por famílias para demonstrar poder. Né? Então quem tinha menos cúpula e menos torre eram os mais pobres. Era uma forma de dividir a sociedade também entre eles, até entre os brancos mesmo. Então, e no final, eles fizeram uma igreja maravilhosa, com 2 torres e com uma história dificilmente para alguém conseguir bater, independente do tamanho da torre, sabe? Porque tudo que tem lá é muito bonito, muito bem feito. O detalhe, né, Robertinho? Você pegar um material barato e fazer uma coisa nobre. Porque eles não tinham dinheiro, óbvio que não. Tipo, não tinha mármore, mas eles pegaram a madeira e trabalharam a madeira como se ficasse uma pedra de mármore. É maravilhoso. Mas era madeira com barro, lixado. Sim, iam lixando até aquilo virar uma pedra de fato. E aí, no final, você percebe que eles fizeram tudo isso, eles trabalhavam de dia para os senhores deles, e à noite, quando eles podiam descansar, eles iam lá. E aí você vai entender que quando você tem fé, não importa a sua cor, não interessa nada. O milagre e a coisa fica tão maravilhosa, tão perfeito, mano, que é impossível quem ir lá não se emocionar com isso. Sem dúvida. Foi uma das maiores coisas. Você já foi lá no Japão, lá em Salvador, nessas igrejas? A gente não precisa ir tão longe. Vai aqui nas cidades históricas de Minas. É verdade, isso é uma vergonha. Mas eu nunca fui. Não conhecemos. Vocês precisam ir. Porque é uma história também a céu aberto. E é muito perto de nós também. Mas lá em Salvador me impressionou que, tipo assim, 365 igrejas tem na cidade. Mas nem todas funcionam. Mas tem 365, que é uma para cada dia do ano. Como o povo gostava de igreja naquela época, porque Salvador foi a primeira a capital, né? Foi. Tudo nasceu ali na Bahia, né? Então existia, para além dos portugueses, dos senhores, né, das senhorinhas, dos senhorzinhos e das sinhazinhas, né? Parece que a gente está falando até do tempo atual. Mas existia naquela época essa coisa de se sujeitar ao mesmo tempo os escravos à religião, obrigá-los ao culto católico, né? Aí nasce o sincretismo religioso, que é o povo de matriz africana cultuar os santos católicos, mas na verdade recordando e rezando para os orixás, né, para os santos deles. Aí eles fingiam estar cultuando. Então por isso que eles têm essa coisa do sincretismo, que alguns de matriz africana não gostam do sincretismo, outros já convivem com isso bem tranquilamente. Que é olhar, por exemplo, para São Jorge, né, que é um santo católico, para quem nós rezamos, é um santo canonizado da igreja. Nós temos o dia de São Jorge, mas para a cultura afro, para a religião de matriz africana, ele é um orixá, por conta das qualidades dele. Então as qualidades dele batiam com as qualidades de um orixá. Eu não vou me arriscar a dizer qual orixá que é agora, porque eu desconheço esse panteão,
né? Então eu não tenho autoridade para dizer sobre isso, mas só um exemplo, né? É igual Santa Bárbara, é igual Nossa Senhora dos Navegantes, com Iemanjá e tudo mais. Essa é o sincretismo. Então eles eram obrigados a se converter ao cristianismo, só que eles mantinham a essência. Porque você veio de uma cultura milenar, né, e te apresentam da noite para o dia uma outra forma de viver, uma outra forma de se vestir, uma outra língua, uma outra cultura e uma outra religião e um outro Deus. Né? E para sobreviver a isso, você tem que fazer a sua política da boa vizinhança. Né? E eles fizeram isso com muita sabedoria. Com muita sabedoria. Né? Te perguntar um negócio como psicanalista, assim. Você acredita que a religião pode ser transferida dos seus antepassados para os próximos pelo inconsciente, assim? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você nunca teve contato com a religião, mas seu pai, que às vezes você não conheceu, ele era católico, sua mãe era católica, seu avô, sua avó, mas em algum momento você se perdeu daquela família. Mas dentro do seu inconsciente, na sua genética, você carrega algo que te leva para aquela religião. Te cria uma identidade. Uma identidade. Sem dúvida como nenhuma. Se fosse uma matriz religiosa dentro do seu inconsciente. Está no seu inconsciente. Tudo que nós vemos a partir do momento em que o óvulo de nossa mãe foi fecundado pelo espermatozoide do nosso pai, nós começamos a gravar todas as informações genéticas. Mas aí você está falando da nossa vivência, né? Mas eu estou falando daquilo que é DNA. Momento. Nós somos gerados naquele momento. Mas eu falo de experiências de outros que estão sendo passadas para nós. Você acredita nisso? Eu queria entender melhor o termo experiência. Essas matrizes dos nossos antepassados. Não, que isso está no nosso inconsciente está. Não tem como tirar isso de nós. Tudo aquilo que veio dos meus pais está gravado. Seja pelo útero da minha mãe, seja pelo DNA do meu pai, da minha mãe, porque o DNA contém as informações, né? Tanto que eu tenho uma doença degenerativa que o meu pai tinha. E que meu pai não sabia que tinha. E sabe como que nós descobrimos que meu pai tinha? Porque meu pai morreu de câncer, metástase, há 3 anos. Já falei isso pra vocês. Sim. Ele morreu durante a Covid. Ele era imunossuprimido, tomou a vacina do Covid e teve um ataque do coração. Né? Porque ele era imunossuprimido, né? Então, ele tinha metástase. Então, meu pai morreu durante a pandemia. E depois da pandemia, uma das sequelas que eu desenvolvi foi uma doença degenerativa que os médicos não estavam conseguindo identificar. Aí tive que fazer um exame super específico. Eu quero mandar um beijo pro meu médico, Dr. Enio Vani Filho, que foi o salvador da pátria e para mim hoje é referência em reumatologia dentro de Uberlândia e região. Vocês me permitam esse espaço para poder falar, porque eu devo muito a esse cara. Sempre que você traz informação aqui é importante. Eu devo muito ao Dr. Enio Filho, porque o cara, ele tem uma simplicidade que beira assim ele consegue me constranger com a simplicidade dele. Porque eu fico pensando, eu tinha que ser igual a esse cara. Eu tinha que ser simples igual o Dr. Enio. Juro. Deixa eu trazer ele aqui. Você não pode falar isso. Mas você não pode falar isso. Ele é de Uberlândia, Dr. Enio? Uberlândia. Dr. Enio. Já faz o contato dele. Então. Ele não vem porque ele é tímido. Mas se ele vier, eu tenho certeza. Ele vai dar uma aula para vocês de simplicidade, de sabedoria de reumatologia. Sabe? O cara, ele foi em cima, porque meus pés incharam. Tanto que quando eu comecei a celebrar a missa, eu não cabia sapato no meu pé, eu tinha que rezar descalço. Até isso, os católicos criticaram e mandaram pro bispo me xingando. Sério? Porque eu rezava descalço, que eu não tinha zelo. Isso que eu celebrava com dores e febre altíssima, para não deixar o povo sem missa. Eu rezava descalço, com febre, não contava o que estava acontecendo, porque eu acho que tem coisas que não cabem ao povo saber, pelo menos enquanto as coisas não estiverem definidas. Depois que estiver definido, você conta. Conto hoje que eu tenho uma doença degenerativa que, se não tratada, vai se transformar no câncer que matou meu pai, porque é o que ele tinha.
Buscando os exames que meu pai fez ao longo do histórico dele de câncer nos ossos, nós achamos o exame. Que doutor Enio, 20 anos depois, me encontrou, bateu o olho, pediu alguns exames preliminares. Quando ele viu que não era o que ele achava que era, ele falou, quero esse exame específico. Esse exame. E HBL27. Não tenho certeza, não sou médico, não tenho obrigação de saber, mas eu acho que é isso. Exame HBL27, que detecta essa doença degenerativa. Então, eu sinto os meus pés 24 horas por dia há quase 3 anos, há 3 anos, né? Há 3 anos eu sinto dores nos pés 24 horas por dia. Então, dependendo do sapato que eu coloco, porque eu rezo missa de sapato, nunca fui de tênis ou de chinelo. Dependendo do sapato que eu coloco, os meus pés queimam, eu sinto os meus dedos queimarem como se eu estivesse pisando em brasa. Nossa. Então, quando o pé não cabia no sapato, eu rezava descalço. E os católicos me criticavam, que eu era um padre que não tinha zelo pela liturgia. Mandavam e-mail pro bispo, me xingavam, falavam. E eu vou entrar na igreja, eu vou surtar, eu vou brigar por conta disso. Já me acusaram de tanta coisa, né? Então não vai ser agora que eu vou ser um surtado, né? Dando show em qualquer lugar. Né? No momento certo as coisas acontecem. A verdade volta. A verdade volta, um processo acontece, né? Uma cadeia, uma indenização, alguma coisa acontece de alguma forma. Né? Tem que acontecer, afinal de contas, a gente não é bobo, né? Tem que ter dó dessas pessoas. Mas eu sou como o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos perdoados. O resto é com a justiça. Aí, então não pode. Mas como não? A justiça diz pra quê? O perdão não tem nada a ver. Eu perdoo uma pessoa. Perdoar não significa que eu vou te pôr na mesa pra jantar comigo, não, meu filho. Eu te perdoo e você vai correr atrás do que é seu, que eu corro atrás do que é meu. Você está perdoadíssimo, mas na minha mesa você não senta mais, não. Nós já falamos sobre isso. E eu falo, eu vou além, porque eu não sou nem tão bonzinho assim. Eu falo, ó, tem perdão? Tem. Mas fez errado, eu não aliso, não. Tem que... Sabe? Não, eu tenho assessoria jurídica pra isso. Né? E eu vou ficar criando briga? Eu não. Eu amo quem me ama. Agora, eu suporto os que me odeiam. Eu suporto, não sou obrigado a amá-los. Porque o amor é um exercício. Nosso Senhor falou, ame os seus inimigos. Mas ele deu isso como exercício. Né? Então, eu tento me esforçar. Por isso que eu falo que diante de algumas pessoas, eu me sinto diminuído demais, porque eu queria ser igual a elas. Eu acho que em algum momento essas pessoas vão procurar por um padre de inteligência artificial. O povo não quer um padre humanizado. Lá nos Estados Unidos já estão falando em prefeito que vai ser inteligência artificial. Aí é a melhor coisa do mundo. Mas imagina, político, você acabar padre inteligência artificial, que aí é do jeito que o povo quer, porque hoje você tem uma pessoa humanizada, né? Uma Rodrigão, pessoa que... na Idade Média, os padres e os bispos eram do jeito que o povo queria. Deu certo? Não sei se era do jeito que o povo queria. Era do jeito que o povo... Quem escolhia o que tinha que acontecer na sociedade era o povo, não era a igreja. O povo não tinha decisão de nada, não. Tinha sim, senhor. Tinha sim, senhor. Não, acho que quem batia o martelo era o Estado. A igreja nunca executou nada. A igreja legislava. O papel da igreja foi legislar. Em nome do povo. Quem decretava punições era o Estado. A igreja legislava o que o povo pedia. Mas é aí que o Cabeleira está discordando, porque era o Estado, e o Estado representando o povo. Obviamente era o povo. Nem sempre, porque quando se fala de um império, quando se fala de império, não é o povo que manda. Quem manda é o imperador e os interesses da corte que o cerca. Sim. Nossa, você fala mas é que nessa época o povo sofreu demais na mão da igreja, assim, sabe? Na Idade Média. Eu acho que o povo não foi na mão da igreja. Nós temos que entender o contexto de igreja da Idade Média. Né? Porque quando o Império Romano perde as suas forças de Estado nas fronteiras dos bárbaros e os bárbaros começam a dominar o Ocidente, o imperador tem que fugir. E quem é que ia conseguir fazer a ponte entre o que restou de Império Romano e os bárbaros para não destruir e dizimar o povo romano do Ocidente? A igreja. A igreja. A partir do momento em que a igreja ganha esse título de pontífice, ou seja, que constrói as pontes, que liga as pessoas, ela passa a ter uma autoridade diante do império. E quem que não queria um título clerical para se mostrar diante do imperador como pessoa boa?
Não eram padres e bispos corrompidos. Era gente corrompida que se tornava padre e bispo. Infiltrados. Era o contrário. Infiltrados. Caraca. Em troca de títulos eclesiásticos, porque é a igreja que começou a mandar. Sim, você tem razão. Então, não é a igreja que fez o que fez. Foram os mau caráteres que assumiram cargos clericais em nome da igreja e fizeram toda a desgraça. E quem leva é a igreja. Tanto que depois nós vamos ter a reforma protestante, a contra-reforma protestante, para poder justamente separar o joio do trigo. Né? A vida monástica nessa época, o grande mosteiro de Cluny, na França, que vai resgatar a questão do celibato, porque o pai passava o seu título de cardeal para o filho. Se ele era um monsenhor, se ele era bispo, se ele era cardeal, o filho herdava. E era casado todo mundo, então os filhos tinham a herança, posse, e perpetuava essa maldade. E os monges começam a pressionar pela obrigatoriedade do celibato, justamente para romper com esse vício que foi instalado entre esse povo mau caráter que entrou na igreja, dominou a igreja, inclusive viraram papas, porque tiveram todos os títulos. Vários papas vieram deste lugar do mau caratismo. Né? Não é porque era velho que era santo. Não se esqueça que todo mau caráter fica velho um dia. Então não é porque é velhinho, coitadinho. Coitadinho não, vamos saber a história dele. Porque todo mau caráter envelhece, se não morrer antes. Sim. Então dizer que a igreja errou na Idade Média é uma estupidez. Você tem razão. Porque ela foi penetrada. A igreja não faz mal a ninguém. São as pessoas que fazem. São as pessoas Quem criou os hospitais? Quem criou as escolas e as universidades? Sim, quem criou as creches e os orfanatos? Quem criou os asilos? Quem criou as maiores instituições que cuidam de gente no mundo até hoje? A Igreja Católica Apostólica Romana. E até hoje, veja o número de hospitais, de asilos, de orfanatos que são mantidos pela Igreja Católica, pelo povo católico, pelos católicos, religiosos ou não. Então dizer que a Idade Média a igreja fez e aconteceu é assinar um atestado de burrice. É não conhecer a história. Não foi a igreja que fez. Foram pessoas desejosas de poder que a igreja agora tinha, que se adentraram na igreja e usurparam do nome da igreja para fazer o mal. Era gente que já estava ali porque não conseguiu ter títulos no império, foi ter títulos na igreja. Então a gente tem que saber diferenciar uma fase da outra. Sim. Se a gente não estuda a história, a gente corre o risco de cair na mão de péssimos professores. É verdade. Você me explicou uma coisa da igreja que eu sempre fui contra, que era o fato do padre não poder ter família. Mas foi feito isso inicialmente por uma questão moral. Exatamente. Inicialmente por uma questão moral, para defender a moral. Imagina, era passar de pai para filho. O poder não, as filhas de um cardeal era, poder, né? Era tudo poder. As poder. Filhas, o cardeal ele tinha título de príncipe. Se ele casava uma filha com alguém de outro país, ele era detentor da terra de outro país, porque ele deu a filha em troca de terra. Era como faziam os reis. Então toda essa política ela tem que cair. Então são os monges, principalmente os que vieram da regra de São Bento, que vão trazer a obrigatoriedade, exigir da igreja a obrigatoriedade do celibato. E aí acabou então nasce como uma questão moral. E depois eles percebem os frutos espirituais do celibato, por isso ele é mantido até hoje. Que é o que eu ia te perguntar agora, você já não podia mudar isso. Não, é mantido até hoje, é por uma questão, hoje, pela mística, pela fé. Nosso casamento é com a igreja. O sacerdote, na pessoa do Cristo, ele é o esposo da igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Por isso, a submissão da igreja ao Cristo. Por isso, a religião é patriarcal. É por isso que o homem, ele não cobre a cabeça na igreja. Homem nenhum pode entrar com a cabeça coberta numa igreja, no cristianismo. Por quê? Porque ele é reflexo do Cristo, do Criador, do Pai. A mulher, por ter sido tirada do homem, ela cobre a cabeça. Sério? Porque ela está para o homem. Então a mulher cobre a cabeça, tanto que no catolicismo, até antes do Vaticano II, o concílio, era obrigatório as mulheres usarem o véu, né? Mas demonstrando a sua pureza, a sua castidade e a sua dignidade diante
de Deus. Não é para as pessoas te verem que você usa véu. Você usa véu diante de Deus, como esposa consagrada. Então, Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Tanto que quando vocês vão casar, a prece que o sacerdote, ou o diácono, ou o ministro faz sobre o casal é justamente essa, dizendo para o noivo amar e respeitar a sua esposa, assim como Cristo amou e respeitou a sua igreja. Ou seja, a mulher não é objetificada no cristianismo. Ela é a sustentação. Quando nós falamos ela foi arrancada do homem, da costela do homem, essa metáfora não fala de submissão. Fala de sustentação. Porque para que serve uma costela no corpo humano? Para te sustentar. Para sustentar o corpo e para proteger os órgãos vitais. Essa é a função da sua esposa. Por isso que dentro do patriarcado do cristianismo, o homem, por ser o reflexo do Criador, figura do pai, ele não cobre a cabeça. A mulher cobre a cabeça, porque ela tem a função de proteger, de cuidar. Hoje nem todas as mulheres cobrem. Existe um movimento, mas é um movimento extremista, que aí já não combina nem com uma teoria nem com a outra. Porque elas querem ser mais vistas do que cumprirem a espiritualidade. É um privilégio pra mulher poder usar véu dentro da igreja. É um privilégio, sem dúvida nenhuma. Minha avó ia de lenço pra igreja. Agora quando você falou isso, eu fui lembrar da minha avó. Sempre que ela ia pra igreja. Você tem uma briga de não usar o véu? Não, nunca foi proibido. Nunca foi proibido, mas, tipo, antes todas usavam e aí, tipo assim, de repente virou bonito. Não, eu vou com meu cabelo à mostra. Mas até as freiras tiraram o véu. Até as freiras, as consagradas. Por quê? O Vaticano II pediu que se adaptasse às vestes dos religiosos à necessidade do lugar. Você está no trópico, você não tem que ter um hábito preto que arrasta no chão e um véu de 2 metros de linho. Porque você trabalha num lugar que tem 40 graus no dia. Põe vários ar-condicionados dentro da igreja e a pessoa entra com véu, porque é um privilégio entrar com véu. Não, as freiras, mano, elas trabalham lá, faz horta, faz tudo. Justamente. Cuida de criança, cuida de creche, cuida de idoso, tem que dar banho. Então, o que o Concílio Vaticano pediu foi para facilitar o ofício delas. Mas na capela, ao entrarem na capela interior, aqui tem a capela do colégio. Tem. Quando elas rezam, elas estão de hábito. Elas estão de cabeça coberta. No dia a dia, para sair na rua, para trabalhar, elas tiram o hábito, porque foi permitido pelo Vaticano II. Mas quando estão no templo, elas têm a obrigação de usar o hábito. Assim como os padres e os religiosos. Para realizar o ofício do dia a dia, dependendo do que você faz, não cabe a veste talar. Eu vejo muita gente falando, padre, cadê sua batina? Tá lá em casa. Todo ofício sagrado que eu faço. Eu visito doente todos os dias em hospital. Eu vou de batina. Eu faço velório, eu vou de batina. Eu vou fazer um batizado, eu vou de batina. Eu vou fazer casamento, eu tô de batina. Eu rezo missa de batina e jogo, tudo tem que jogar por cima dos paramentos sagrados. Eu visto tudo que a igreja manda. Agora, eu não vou pra clínica de psicanálise atender das 8 da manhã às 8 da noite de batina. Eu não vou pra escola dar aula pra trabalhar o dia inteiro dando aula, mexendo pra lá e pra cá e me movimentando de batina. Eu não consigo, é uma limitação minha. Pode ser que outros padres consigam fazer isso. Eu não consigo. Então, eu vou adaptando. Mas vocês já perceberam que eu gosto muito de usar preto. Eu sempre uso preto. Por quê? Como eu não uso a batina, eu uso preto. Eu tô sempre de preto. Então vocês vão ver que sempre a camiseta é preta, né? A calça é preta, a blusa é preta. É uma escolha minha. Você pode pôr que colarinho assim, ó, não tem? Tem as camisas de klezma. Agora eu posso, porque eu emagreci, porque antes meu pescoço era muito gordo. Eu puxei muito papai nisso, né? O papai não tinha pescoço, baiano. Então, assim, não tinha pescoço. E eu também não tenho. Agora que eu emagreci demais, perdi musculatura e gordura, agora eu tenho pescoço. Agora eu posso usar, que dá certo. Antes não dava. Mas antes também não vai pôr esse trem só porque os outros estão pedindo. Não, jamais. Saco, né? Jamais. Eu acho bonito aquilo lá, mano. Não, eu acho lindo. Bonito, eu acho. Assim, vocês nunca vão me ver numa missa sem eu estar devidamente paramentado. Eu coloco minha batina preta, eu jogo minha alva branca por cima, eu amarro meu símbolo, eu ponho a minha estola, eu jogo a minha casula, eu faço o que a igreja manda fazer. Eu jamais vou te pedir pra vir de batina aqui, mas se você viesse ia ser legal pra caramba. Pode ser que um dia eu venha. Se eu não tiver que sair correndo igual eu sempre saio. É que eu não vou ficar enchendo o saco, sabe, Robertinho? Não vou ficar, tem que vir. Não, venha do jeito que você se sentir bem.
todos os nossos convidados. Eu até pensei, eu falei, se eu chegar a tempo no aeroporto, hoje eu vou colocar batina pros meninos. Você pensou nisso? Pensei em vídeo de batina hoje. Nossa. Aí eu falei, não deu tempo, meu voo atrasou em Campinas, eu cheguei tarde em Uberlândia, fui de Uber pra casa, peguei o carro e vim pra cá. Então foi tudo um corrido, cheguei que era 5:50, né? Beleza. Então não tive tempo, eu tô com a roupa da viagem. Você viajou, você foi pra Europa, fui pro leste europeu. Tava acontecendo algumas coisas lá, tipo... Então, me falaram o nome, eu não sei, é Medjugorje? Medjugorje. Na pronúncia croata, Medjugorje. Fica na Bósnia, mas lá fala-se o croata. Tava acontecendo algum milagre lá? Aconteceu a festa de Nossa Senhora, e 9 dias que antecederam a festa, Nossa Senhora apareceu. Essa história das aparições de Nossa Senhora de Medjugorje é muito antiga, né? Remonta à década de... agora me fugiu, não vou falar década porque eu vou falar errado e o povo vai me xingar. Mas enfim, é muito antiga a história. A devoção demorou muito para ser aceita, né? Porque era um lugar de muita crise, né? O comunismo bateu muito forte naquela região, matou muita gente. Foi aquele período pesado de Rússia, aquele período pesado de dominações de território e tudo mais. Então ali começaram essas aparições da Mãe de Jesus, na cidade de Medjugorje. Então, em Medjugorje, ela recebe o título de Nossa Senhora de Medjugorje, a mãe de Jesus, mãe de Nosso Senhor, por isso ela tem o título de Nossa Senhora. Uhum. Ô minha Nossa Senhora. Não é ô minha Nossa Senhora, não. Ela é minha, ela é nossa. Né? Ô Nossa Senhora, é nossa, porque ela é mãe de Nosso Senhor. Então, ali teve essas aparições. E foi a primeira vez, porque eu já visitei todos os santuários ao redor do mundo. Todos. Você presenciou alguma aparição? Não, nunca vi nada. A aparição que eu vejo sempre é no outro. Quando eu vejo alguém que entra chorando aos pedaços e sai dali com um sorriso no rosto. Alguém que entra ali despedaçado e pede para se confessar e depois da confissão me abraça e fala, eu precisava disso. Ali eu vejo tudo aparecer. Nisso eu vejo a aparição. Né? Lá tem os médios, os videntes, né? É porque a palavra médium traduz-se também por vidente, né? Então, os videntes são aqueles que recebem este dom de ver, né, essas manifestações. Porque existe uma diferença entre aparecer e ver. Uma coisa é uma aparição. Eu apareci aqui hoje. Se eu estivesse na tela da TV, vocês estavam me vendo. Não seria a minha aparição, seria a minha visão. Então lá o que acontece em Medjugorje é a visão de Nossa Senhora por alguns membros, acho que são 4 ou 5, que ainda estão vivos, que eles veem Nossa Senhora e transmitem as mensagens de Nossa Senhora, sempre pedindo paz ao mundo e sempre implorando para que todos rezem o terço. Então, antes disso, nós passamos pela Polônia para visitar o santuário de Irmã Faustina. Irmã Faustina, ela teve uma visão de Jesus, que nós chamamos de Jesus misericordioso. Ele aparece para ela colocando a mão no peito e mostrando a chaga que foi aberta pelo soldado romano, de onde jorrou sangue e água, que nós interpretamos na exegese como o sangue é a divindade e a água a humanidade de Jesus. Por isso que na missa, quando o padre prepara o cálice, ele derrama vinho e depois derrama água. É a divindade e a humanidade que está ali, que vai ser o sangue de Jesus, divino e humano. Então, visitamos o santuário de Santa Faustina, onde ela nasceu, toda a sua história, a sua vida, para compreendermos o contexto. Fomos ao lugar da aparição. Eu tive a honra de presidir a Santa Missa neste lugar onde ela viu Nosso Senhor. Legal, junto com os peregrinos que foram comigo, 25 pessoas maravilhosas, um grupo maravilhoso. Aliás, eu preciso mandar um beijo para todo o grupo, Rainha da Paz, pessoal do Miro, pessoal da Missão Rainha da Paz de Belo Horizonte.
Eles têm um nome próprio que agora me fugiu. E toda a equipe que cuidou da nossa viagem foram muito delicados, muito cuidadosos. E todos os fiéis que viajaram comigo e que acabam se tornando parte da família da gente, né? Eu faço peregrinações há 15 anos. Eu já viajei todos os santuários do mundo, né? E faltava Medjugorje para eu conhecer, né, esses grandes santuários marianos. E foi uma experiência muito positiva, porque é uma cidade-vila que se desenvolveu em torno de uma capela, porque Nossa Senhora aparece numa montanha. Medjugorje significa terra entre montanhas. Essa cidadezinha se desenvolveu entre as montanhas, é no alto de uma montanha que Nossa Senhora aparece. E ela está sempre voltado o olhar dela para a igreja que fica no centro da cidade. Então, quando você tira a foto, tem uma imagem grande dela lá. Quando você tira a foto das costas da imagem, você vê direitinho ela olhando para a igreja que está lá embaixo na cidade. Então, assim, é um lugar de muita piedade. Então, são centenas, milhares de pessoas todos os dias. E milhares de pessoas muito espirituais que vão ali para se converter, para ter uma experiência íntima com Deus. Pra você ter ideia, em um único dia, eu fui atender confissão, porque lá são centenas de padres ao mesmo tempo atendendo confissões. Eu atendo em inglês, em português, italiano e espanhol. Eu tirei um dia para atender os italianos, porque tinham muitos italianos, porque acaba que fica muito próximo ali, era período de férias, então eles viajam muito. A Itália vai muito para aquela região, principalmente para a Croácia, né, que é só atravessar. De Veneza ali é um pulo. Então, muitos italianos. Em um único dia, eu atendi 56 italianos em confissão. Num único dia. Num único dia. Então, a gente vai, chega lá, faz a identificação sacerdotal, coloca a identificação, senta num banquinho, tem uma praça só de confissão. E ali você vê milhares de fiéis se confessando, se reconciliando com Deus e participando da Eucaristia, porque tem missa de hora em hora. Então, você vê o milagre acontecer, não lá no alto do monte, Rodrigo. Você vê o milagre acontecer naquela pessoa que confessou com você, foi na igreja, fez a sua oração, comungou e se sentiu pertencente àquele lugar. Né? Eu falo que para mim a aparição, o que eu vejo, está no outro, porque eu nunca tive a graça, né, e nem sou merecedor de ver, né, face a face os mistérios de Deus, muito menos de que apareça para mim, né? Mas eu consigo enxergar essa experiência de Deus no outro. Né? Você vê no confessionário, assim. No confessionário, Quando a pessoa confessa e sai ali com a paz que só o Espírito Santo pode dar pra ela. Justamente. Aquilo ali é um milagre. Eu falo assim, o confessionário, as pessoas têm medo como se a gente fosse julgar. A gente não tá ali pra julgar, até porque não é nossa função. Nós somos proibidos de julgar. Porque a pessoa está se confessando diante da igreja. O sacerdote, ele age em nome de Jesus Cristo. Quem absolve não é o Fábio. Eu não tenho autoridade. Quem sou eu para perdoar ou não perdoar alguém? Quem absolve é a autoridade da igreja. Engraçado isso, né? Porque o padre pode ouvir uma confissão em qualquer lugar, a qualquer tempo? Em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Sim. Se eu quiser fazer uma confissão aqui agora? Pode. Você pode fazer, inclusive, pública. Pública também? Pode ser público? Pode. Você pode confessar aí agora e todo mundo... O pessoal vai pedir, vê se o pessoal quer que faça uma confissão pública. De coração não faz gracinha, não. Eu prefiro fazer... auricular. Particular. É mais adequado para os dias atuais, né? Porque a gente... Sabe por que você pode me perdoar, mas vai que a outra pessoa não... Geralmente isso acontece. Né? As pessoas têm medo do julgamento. Você vai me perdoar, talvez a outra pessoa mas olha que engraçado como psicanalista que você é, né? No seu consultório de psicanálise, é importante a pessoa falar, porque ela falar é um processo de cura, né? Começa a hora que ela põe pra fora o que tá de mais sombrio dentro dela. E a hora que ela vai no confessionário, ela fala igual ela fala no seu consultório, e ali também é um processo de cura, porque ela tá colocando pra fora. Com uma única diferença. É aí que eu quero saber qual é a diferença. No confessionário, as pessoas buscam o perdão e o arrependimento. No divã, as pessoas buscam legitimação daquilo que elas fazem. E eu não sou juiz nem no confessionário, nem no divã. É bem diferente. Não sei se é tão diferente assim.
totalmente completamente diferente, ó. É totalmente diferente. O que eu quero legitimar no divã? O seu eu. É o psiquiatra. O seu eu. Eu sou isso aqui. E eu vou te falar, você dá conta de bancar isso, Eu só quero pôr pra fora ali e tirar aquilo de mim. Mas nem tudo que você tem pra pôr pra fora é pecado. Tem coisa que você não vai pra confessionário pra desabafar. Confessionário não é lugar de desabafar. É lugar de contar pecado. Desabafar, você vai pra terapia. Me paga R$300 na sessão que eu te dou desconto. Mas eu vou te falar um negócio. Se eu sentar de frente de um psicanalista ali e for falar os meus problemas mais sombrios aí, eu vou falar os meus pecados. E eu, como psicanalista, não enxergarei seus pecados, porque a minha função científica não é julgar. A minha função científica é te fazer falar. Mas como padre também você não vai julgar o meu pecado. Absolutamente. Então, absolutamente. Pra mim, pra minha pessoa, é uma forma de confissão. Não é, porque você não vai sair do você não vai sair do meu divã com a minha fala dizendo: vai e eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não acontece.